Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o capítulo 2 do livro de Paulo aos Efésios. Nós vamos encontrar neste livro algo extremamente interessante sobre o nosso passado, sobre o nosso presente e até sobre o nosso futuro. Então você esteja atento porque Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar a sua rádio. Diz assim então este textos bíblicos que nós temos vindo a analisar. Acerca do passado, o texto bíblico nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Talvez para si, se calhar ainda é presente, mas para aqueles que já entregaram a vida a Jesus Cristo, isto é um facto do passado. Não está aqui a dizer que nós ainda deixamos de pecar, não é isso. Mas já não vivemos mortos. Porquê? Porque, olhando para o presente, nos diz que nós ressuscitamos com Cristo. E esta é a grande verdade que nós encontramos neste livro de Efésios. É que nós já estamos vivos. Nós já temos essa vida eterna. É óbvio que eu estou a falar a nível espiritual. Se você não tivesse vida, não me estava a ouvir. Não estou a falar da vida natural, mas sim da vida espiritual, que só Deus pode produzir dentro de nós. Então, a graça de Deus nos alcançou e nos salvou, nos tirou dessa maldição do pecado. Por isso, hoje, podemos experimentar a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Quando nós nos achávamos completamente mortos em nossos pecados, nas nossas transgressões, Deus nos estendeu a sua misericórdia e a sua graça nos salvou. Hoje podemos dizer que temos a salvação e a vida eterna por causa da pessoa de Jesus Cristo. E esta é a grande mensagem do Evangelho. Quanto ao aspecto futuro do cristão, é que o futuro é glorioso. Esse futuro glorioso é com Cristo na sua glória. Não depende mais uma vez de nós, não depende de você ser uma boa pessoa, mas depende da fé que deposita em Cristo Jesus. Como consequência disso, como é óbvio, você vai ter um comportamento adequado ao estatuto que Deus lhe deu. É como se nós olhássemos para um embaixador de um país qualquer, por exemplo de Portugal, e essa pessoa fosse colocada nos Estados Unidos ou na Suíça ou na Alemanha para representar o nosso país. Essa pessoa tem que ser alguém que se adequa a esse perfil, tem de viver em conformidade com o seu estatuto. Assim é o cristão. Quando nós somos salvos pela pessoa de Jesus Cristo, quando Deus toca a nossa vida, quando Deus transforma aquilo que é errado em nós temos que viver, como é óbvio, de acordo com os padrões de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos deixa escrito no livro de Romanos, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a grande mensagem do Evangelho. Não se trata de uma nova religião, é a religião que sempre existiu na Bíblia. É a relação com Deus que é importante. É a pessoa de Jesus Cristo que faz toda a diferença. Então necessitamos colocar a nossa fé não em Maria, não em Pedro ou Paulo, que foram pessoas fantásticas, certamente, homens e mulheres de Deus, que Deus usou de uma forma grandiosa para tocar o mundo e as gerações onde eles viveram. Mas essas pessoas hoje estão junto a Deus e nada mais podem fazer por nós. Eu não o quero desiludir, eu não o quero desanimar, mas eu gostaria que você olhasse para a Bíblia e não se deixasse enganar constantemente por quem quer muitas vezes continuar a manter um certo mercado. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos ver aquilo que a Bíblia diz e nós encontramos na Bíblia a resposta para a forma como nos podemos conduzir e viver a nossa fé com Deus. Ela é através da pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de olhar consigo o capítulo 2, o verso 8. E a partir deste verso 8 nós vamos fazer certamente comentários que serão extremamente úteis para o nosso dia-a-dia e para a nossa caminhada na nossa espiritualidade, na nossa fé. Diz assim este verso 8 do livro de Efésios, capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós,
é dom de Deus. Aqui temos, de facto, uma declaração que muda radicalmente a nossa vida. É que a nossa salvação não depende de nós. A salvação que a Bíblia oferece, que Deus dá, não depende de si, não depende de mim, não depende de eu ter a religião certa, não depende de eu praticar todos os sacramentos, não depende de nada, depende de Deus. Ele é o centro da nossa salvação. Por isso a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos. O que nós temos de fazer, encontramos também neste versículo, mediante a fé. O que nós temos de fazer é exercitar a nossa fé. É depositar a nossa fé na obra que Deus já realizou. É poder dizer a Deus: Deus, eu creio que só Tu me podes dar a vida eterna. E por isso mesmo é que o texto segue a dizer, ainda este verso 8 diz: isto, quer a graça, quer a fé, não vem de vós. Isto é dom de Deus. Então, aqui estamos diante de um presente que Deus nos oferece. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Literalmente, se traduzíssemos a palavra graça, seria favor imerecido. É um presente que Deus dá ao homem. Então Deus nos dá esta vida eterna em Cristo, através do seu Filho, sem que nós tivéssemos qualquer merecimento, sem que nós tivéssemos qualquer oportunidade de comprar, de dizer eu quero, eu de facto faço isto ou aquilo para merecer. Não tem a ver com merecimento. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Diz o texto que vem logo a seguir. É um texto fundamental para nós entendermos a graça e o poder de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos mostra que este aspecto do Evangelho é de facto um mistério. Um mistério que tinha sido oculto por muito tempo e que agora estava a ser revelado à humanidade. Era algo fundamental para cada um de nós. Você poderá talvez fazer a seguinte pergunta: mas a salvação alcançada assim, dessa forma, sem esforço humano, sem esforço pessoal, será que de facto essa é uma salvação válida? Eu quero dizer duas coisas em relação a isso. A primeira é que, sendo a nossa salvação uma coisa tão importante, é tão valiosa, pois trata-se da vida eterna. E quer dizer que é uma existência que não terá fim junto a Deus, numa morada que só Deus preparou para nós. Este é um primeiro aspecto, por isso é tão importante esta questão do relacionamento com Deus. Por isso mesmo o apóstolo Paulo dizia: aquilo que os olhos não viram, e o que o coração não sentiu e que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, este é um primeiro aspecto relativamente à salvação. É uma salvação altamente preciosa. Aliás, se nós pensarmos um pouco, as coisas mais valiosas que nós temos na vida não se podem comprar. Não sei se você já pensou nisso. Você não pode comprar o amor, por exemplo. Você não tem condições de comprar o amor. Você não tem condições de comprar a alegria. Você não tem condições de comprar a felicidade. São valores que se constroem, que se trabalham, mas de facto não se podem comprar. Você não tem forma de chegar perto de uma pessoa e dizer: eu dou-te 100 mil euros e tu a partir de agora amas-me. As coisas não são assim. A outra pessoa eventualmente poderia ser hipócrita o suficiente para ficar com esse dinheiro e dizer: sim senhora, mas isso era hipocrisia, não era amor genuíno. Então as coisas de mais valor que nós temos na vida não se compram. Assim também a vida eterna. Assim a relação com Deus não pode ser comprada por nada que nós possamos fazer. E nós bem sabemos aquilo que deu grandes tensões no século XVI foi exatamente esta mentalidade que a Igreja na altura, a Igreja vigente, queria vender indulgências, queria vender no fundo pedacinhos do céu aos fiéis. E quando um monge começou a olhar para as Escrituras, a ver o que a Bíblia dizia sobre este assunto, ele disse: é impossível isto ser verdade. É impossível continuarmos a enganar a população desta maneira. E revoltou-se contra essa atitude. Ainda hoje precisamos de ter muita atenção e olhar para as Escrituras para não nos deixarmos enganar. Muitas pessoas dizem: mas por que é que há tantas religiões? Eu tenho dito, uma das razões porque há tantas religiões
é que Satanás não está minimamente interessado em que você conheça a verdade, em que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. E por isso, a melhor forma de o enganar a si e de o distrair é criando muitas coisas parecidas, muitas religiões, para que a pessoa fique baralhada. E esta tem sido a estratégia que Satanás tem levantado. É por isso que Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele contou uma parábola, uma história muito interessante, a parábola do trigo e do joio. E Jesus relata esse episódio de uma forma muito curiosa. Ele ilustra desta forma muito simples que um lavrador saiu e semeou trigo, e veio o seu inimigo e semeou no meio joio. E então o trigo e o joio cresceram juntos. E então os seus servos diziam: Senhor, vamos retirar o joio do meio do trigo. E o seu senhor disse: não é assim que vamos proceder. No final, quando for a altura da seara, aí sim, nós vamos ceifar o trigo e o joio e depois faremos a separação. Deixa por agora que o trigo e o joio cresçam juntos. E é o que está a acontecer no nosso mundo. Continuam a crescer trigo e joio. Continua a haver religiões que nós olhamos e dizemos: mas parecem mesmo verdade, são muito semelhantes ao trigo. Não sei se você já teve na sua mão uma espiga de trigo e uma espiga de joio. Tenho alguns amigos que são agricultores e eles já me mostraram, porque nós aqui na cidade às vezes é difícil de encontrar trigo ou joio, mas eles mostraram-me, eu guardei algumas sementes para mostrar como são semelhantes, mas não são iguais. E é preciso alguém que entenda para saber o que é trigo e o que é joio. E ainda bem que o nosso Deus entende o nosso coração. Ele é o único que terá a capacidade genuína de separar o trigo do joio. Mas um outro aspecto aqui, porque este texto é tão vital e a salvação é dada de graça, nós vemos então este segundo aspecto. É que ninguém por mérito próprio poderia alcançar a vida eterna. Por isso, Deus providenciou um meio para salvar o homem, para que todo o mérito e toda a glória fosse dada a Deus e não a você. Você já imaginou se você ou eu pudéssemos alcançar por mérito próprio a salvação, por sacrifícios, por obras, porque somos pessoas dedicadas? Um dia chegaríamos ao céu e dizemos: ok, Deus, cá estou eu sou melhor do que o outro. De facto, eu esforcei-me muito para alcançar a vida eterna e aqui estou eu, consegui alcançar. E estaríamos a dizer, por outras palavras, que aquilo que Cristo fez não serviu de nada. Nós, por nós próprios, teríamos alcançado a nossa vida eterna. Nós, por nós próprios, teríamos conseguido chegar a ter um relacionamento com Deus. Isso não é verdade. Porque nós, seres humanos, infelizmente, já tentámos tanta coisa. Já criámos religiões, já tentámos pôr sacramentos, já tentámos fazer tradições, já tentámos decorar dogmas, já tentámos tanta coisa para nos relacionarmos com Deus e não conseguimos. Infelizmente, Deus já tinha dito que o caminho é Cristo. Mas no fundo nós, seres humanos, somos assim. Eu não sei se você é como eu, mas eu, quando adquiro um aparelho novo, a primeira coisa que faço é começar a mexer nos botões. E depois, como vejo que não percebo nada daquilo, então vou ler o guia de instruções. Normalmente as pessoas mais cuidadas fazem ao contrário, leem o guia de instruções, só depois é que mexem no aparelho. Mas a maior parte das pessoas é assim, carrega nos botões, começa a ver onde é que é o botão da energia, liga, desliga, e depois então, quando já está limitado na sua utilização, deixa lá ver o que é que as instruções dizem. E é assim que nós fazemos também com a nossa vida espiritual. Muitas vezes começamos a tentar aqui e ali, a fazer práticas religiosas, a buscar meditações aqui e acolá, e afinal de contas Deus já nos deu o guia de instruções, já nos deu a Bíblia para nós seguirmos. E se nós lêssemos a Bíblia, certamente seria bem mais fácil essa caminhada com Deus. É por isso que este texto de Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E é exatamente aqui que o texto da Bíblia nos mostra que não há forma para eu conseguir, através das minhas obras, fazer algo para receber a vida eterna. Não vem dessas obras para que ninguém se glorie. Então a ação de Deus sobre a nossa vida é um dom. É dom de Deus e não vem das obras. É importante nós termos esta visão que Deus nos dá das Escrituras. Não criemos nós conjecturas acerca daquilo que Deus quer para a nossa vida.
Por isso o apóstolo Paulo, noutros textos, ele nos diz, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 31, ele diz: aquele que se glorie-se apenas no Senhor. É fundamental este tipo de atitude, de percebermos que é em Cristo Jesus que nós devemos alicerçar a nossa fé. Há alguns anos atrás, enquanto estudava à noite, calhou estar com uma freira que tirava também o mesmo curso que eu, 11º ano na altura, e achei interessante algumas das conversas que nós fizemos e fomos falando sobre a fé, a forma como encarávamos a relação com Deus, e eu achei interessante o que ela me disse na altura. Essa senhora, essa freira, dizia: se eu confiasse nas minhas obras para entrar no céu, eu não chegaria lá nem de triciclo. Eu achei engraçada a expressão que ela usou. Mas é um facto, mesmo que nós tentássemos ir de bicicleta, de triciclo, de automóvel, de carro, de avião, se fosse o meio de transporte que nós quiséssemos, nunca chegaríamos a ter um relacionamento com Deus, a não ser através da pessoa de Jesus Cristo. É fundamental que você perceba esta realidade. O próprio apóstolo Pedro, que tem sido uma referência para o cristianismo, ele disse no livro dos Atos, no seu primeiro discurso, ele disse: em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É fundamental nós percebermos esta declaração do apóstolo Pedro. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele confirma isto. Quando o apóstolo João escreve no capítulo 14, no verso 6 do seu Evangelho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então temos as Escrituras, estão cheias de textos bíblicos que nos apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho que confessar, abrir o meu coração convosco, faz-me alguma confusão como é que ainda há líderes religiosos que dizem que Jesus Cristo não é o caminho. Que há outros caminhos, que há outros santos, que há outras entidades, que há outras formas de nós nos relacionarmos com Deus. Cristo Jesus foi exclusivista. Eu sei que não assenta bem na nossa mentalidade pós-moderna, temos uma mentalidade muito abrangente, tudo tem a sua verdade, cada um segue o seu caminho, mas continua a ser verdade. Você pode seguir o seu caminho, eu sigo o meu, mas um facto é que Jesus Cristo é o único caminho que nos dirige à pessoa de Deus. Não há outro nome dado nem nos céus, nem debaixo dos céus, nem na terra, nem em qualquer outro lugar pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Se alguém lhe apresenta a si um outro nome, seja ele ligado ao cristianismo ou não, como um meio para a nossa salvação, como um meio para a nossa redenção, como um meio para nos ligarmos a Deus, eu sugiro você volta às Escrituras. Volta à Bíblia, ao manual que mostra como nós podemos nos relacionar com Deus. Mas agora você pergunta: mas então e aquelas obras todas que eu tenho feito, o ser bom é importante ou não? É óbvio que é importante. É pela graça que nós somos salvos. Não vem das obras para que você ou eu nos gloriemos. Mas o texto bíblico, este mesmo texto bíblico que nós estamos a ler, em Efésios capítulo 2, o verso 10, diz o que é que nós devemos fazer com as nossas atitudes. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Eu não sei se você tem a sua Bíblia à mão. Se tiver, sublinhe estes 2 ou 3 versos. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Não é para você dizer: eu sou um cristão e agora vou ser um vagabundo. Eu sou um cristão e agora vou fazer o que me apetece. Não. Nós somos criados em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça para agirmos em conformidade com o nosso estatuto. Somos filhos de Deus e temos que ter um comportamento digno do nome de Deus. E diz o texto bíblico ainda: os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou as boas obras, você não precisa inventar nada. Deus já fez, Deus já preparou, Deus já as tem estabelecidas para que você ande nelas. Então, se você é um filho de Deus, deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus trabalhar a sua mente, deixe Ele renovar os seus pensamentos e viva em conformidade com o nome que você está a portar nas suas costas, o ser filho de Deus. Não pode viver de qualquer maneira. O seu comportamento tem de ser adequado ao nome que você traz agora ligado a si, o facto de ser um filho de Deus. E o verso 11 deste capítulo 2 ainda diz: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas.
E o apóstolo Paulo levanta de novo a polémica que havia entre os judeus e os não-judeus. Mas em Cristo Jesus, ele reúne todos, judeus e não-judeus, e acaba estas guerras étnicas. Em Cristo Jesus não há mais espaço para xenofobia. Em Cristo Jesus não há mais espaço para um povo de elite. Em Cristo Jesus todos nós somos um. E esta é a grande mensagem também do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo diz: já não há escravo nem livre, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher. Todos somos um em Cristo. É óbvio que ele não está a dizer que não há distinção. É óbvio que há distinção. Há aspectos culturais, há aspectos genéticos. O homem e a mulher são diferentes. Mas não é disto que ele está a dizer. Ele está a falar do valor intrínseco da pessoa humana. Em Cristo Jesus, todos são valiosos. Não há pessoas de primeira, cristãos de primeira e cristãos de segunda. Não existe, na perspectiva de Deus, essa distinção. O verso 12 ainda nos diz: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Esta era a condição daqueles que não têm Cristo. E o verso 13 ainda diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado as paredes da separação que estavam no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Então nós vemos aqui, mais uma vez, por este texto bíblico, a importância dos relacionamentos. Vemos como não há espaço entre cristãos para haver contendas, para dizer eu sou melhor que tu, para haver competição, para haver separação. Nós devemos amar, inclusive, diz o próprio Senhor Jesus Cristo, os nossos inimigos. Isto é uma ordenança de Deus, é um mandamento de Deus. É necessário nós sermos promotores da paz e não da guerra. Este é o grande desafio e o grande alvo que Deus deixa para si. A começar, em primeiro lugar, na sua própria casa. A começar, em primeiro lugar, no seu lugar de trabalho. É aí que você precisa começar a promover a paz. A ser um elemento que traz a reconciliação. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.